Boa noite, boa tarde, caras irmãs e irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês e trazendo sempre palavras dos nossos mentores espirituais e que nos orientam nessa caminhada e que permitem que a gente reflita muito sobre os momentos, os passos a serem seguidos em todos os instantes da nossa vida e principalmente nesses instantes de desafio. Da última vez que eu estive aqui, já no espírito desses momentos de confinamento social, trouxe para a nossa reflexão inicial um livro chamado Luz no Lar, de psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos, que trata justamente do estudo do Evangelho no lar. E é um livro muito interessante que nos inspira muito. Dessa vez eu vou trazer um outro livro, um livro de 1950, chamado Luz no Lar, de autoria de Néio Lúcio, também psicografia de Chico Xavier, e vou, para nosso início, ler uma página inicial do livro, que foi a introdução do livro por Emmanuel. Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Néio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Amado Mestre Jesus, Pai maior, nosso Deus, obrigado por esses instantes de reflexão, de meditação e de acolhimento das mensagens de Jesus por meio da Boa Nova em nosso lar, no aconchego de nossas casas, onde podemos, juntos com nossos familiares, refletir e orar, pedir e, mais do que tudo, vibrar para que tenhamos boa paz, bom ânimo, luz nesse planeta, nessa terra que tanto necessita do nosso posicionamento e pensamento positivo. Assim,
agradecidos por essa oportunidade, por estarmos aqui para o estudo das mensagens de Jesus e dos mentores espirituais que velam por nossa terra, pedimos, sob a orientação dos mentores dessa casa de oração, as bênçãos para iniciarmos agora os estudos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Amados irmãos, nesses instantes de desafio, nada melhor do que ouvirmos opinião espírita por espíritos abalizados. E é nesse sentido que vamos estudar o livro hoje chamado Opinião Espíritas. Opinião Espírita, psicografado em 1963 por Francisco Xavier e Valdo Vieira, onde Emmanuel escreveu pelas mãos de Chico e André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira. E hoje nós vamos falar da lição 14, que é justamente sobre a nossa conduta, espíritas no Evangelho. É muito interessante essa lição. E antes de mais nada, sempre podemos estar falando com pessoas e públicos novos, é importante a gente falar um pouco dessa obra, o propósito dessa obra, Opinião Espírita, para nos contextualizarmos. Emmanuel e André Luiz se juntaram com o propósito de que nós não estávamos aqui para mudar nada. Assim como Jesus não veio mudar nada, não veio destruir a lei, como ele mesmo disse, por outro lado, Jesus não se tolheu, não se limitou e exumou o pensamento de Moisés e os profetas, dando nova estrutura a eles, plasmando exemplos que articulou em estatutos e instruções de amor. Também Kardec, traduzindo a voz dos Espíritos, afirmou que não veio destruir a lei, mas dar-lhe execução. Isso também não impediu o nosso codificador que desentranhasse os ensinamentos de Jesus e dos evangelistas das fórmulas que séculos submeteram, fórmulas que as restringiam, que limitavam o seu senso. E é assim que tanto André Luiz e Emmanuel, com esse propósito, disse que os espíritas em todos os quadrantes da atividade terrestre podem esculpir, sobretudo nas próprias ações, o conceito espírita que lhes dirigem as convicções. E, portanto, nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, acatamos sempre cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros. Mas, nisso ou naquilo, possuímos opinião própria, que não podemos esquecer nem desprezar. E esse livro é justamente sobre essas opiniões próprias. Porque se não temos a receita da felicidade ilusória e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão, dispomos sim dos recursos precisos à construção da felicidade do céu no reino interior nosso, pelo trabalho e pelo estudo, no nosso autoaperfeiçoamento. E é assim que Emmanuel e André Luiz, revezando-se em belas lições, meditando sobre o ensinamento libertador de Kardec e sempre sob a inspiração maior de nosso Mestre Jesus, trazem até nós opiniões sobre alguns pontos importantes. E a opinião de hoje, como lhes disse anteriormente, é sobre os espíritas à luz do Evangelho. E Emmanuel, que escreveu esta bela página, foi inspirado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aquele que nós falamos há pouco, do não vim destruir a lei, utilizando inclusive na abertura que ele fez do livro, né? E mais especificamente, Emmanuel tratou do item 5 desse capítulo 1, quando Kardec, com as instruções do Espírito,
trata do que é o Espiritismo em si e diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. E aí? O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E, para contextualizar nós espíritas dentro do nosso Evangelho Maior de Jesus, diz Emmanuel com muita sabedoria, que devemos sim, em nossas práticas doutrinárias, nossas tarefas doutrinárias, comentar o Evangelho. Entretanto, temos sempre que diligenciar para exumar desses estudos doutrinários as sementes divinas da verdade, que estão encerradas no cárcere das teologias humanas, quantas existem, para que essas sementes produzam os frutos da vida eterna no solo da nossa alma. Estudemos para produzirmos uma vida eterna, produzirmos frutos dentro de nossa alma, a partir de nossa alma. Devemos sim, continua Emmanuel dizendo, glorificar o nosso Mestre Jesus, mas devemos, acima de tudo, elucidar que ele não transitou nos caminhos humanos usufruindo de facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus nas disciplinas de humilde servidor. Refere-se mais ainda que, ao falarmos do céu, do espaço infinito, nós devemos explicar que nessa vastidão existem milhões de mundos. Todos esses mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas. E foram traçadas essas leis a fim de que se erijam nesses mundos lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Os mundos são as nossas escolas, são onde nós aprendemos, onde nós evoluímos, onde nós crescemos, onde nós aprendemos a amar. E nessa escala evolutiva, certamente nós mencionaremos os seres angelicais, que muitas vezes estão velando por nós, vibrando por nós. Mas devemos esclarecer que esses seres, muito deles, nossos modelos em que nós queremos chegar até eles, nós devemos lembrar que eles não são inteligências privilegiadas no universo, e sim espíritos como nós, que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e preço de lágrimas. Sempre no trabalho. Todo esse contexto, Emmanuel está sempre nos dizendo que saibamos que o Evangelho nos abre as portas do esclarecimento, nos abre a porta do amor, mas somente à custa do nosso trabalho, do nosso aprendizado, da nossa dedicação é que nós conseguiremos evoluir. Quando nos reportarmos, portanto, à redenção que o Evangelho nos propicia, devemos observar que a bondade que essa redenção chega pelo Evangelho não exclui a justiça, e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio através da reencarnação, tantas quantas sejam necessárias. Porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. E essa observação da reencarnação, de nós termos que resgatar os nossos próprios erros, fica muito
clara no Livro dos Espíritos, quando se trata da vida espírita e da escolha de provas, no capítulo 6, na questão 258A, onde Kardec pergunta aos espíritos: então, não é Deus que impõe os sofrimentos da vida como castigo? E os espíritos sabiamente dizem: nada acontece sem a permissão de Deus, que estabeleceu todas as leis do universo. Só que, ao dar a liberdade de escolha, Deus deixa-nos a responsabilidade de nossos atos, bem como as consequências desses nossos atos. Nada impede ou constrange o nosso futuro. Dizem os Espíritos que o caminho do bem está à frente desse futuro, e também o do mal. Se escolhermos o caminho do mal, se fracassarmos, deixa-nos a sabedoria suprema uma consolação. Podemos recomeçar, reparando o mal que fizemos. É preciso, aliás, dizem os Espíritos, distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo nos ameaça, não fomos nós que criamos esse perigo, mas temos toda a liberdade de lidar com esse perigo, nos expor a esse perigo ou não, e sabermos como lidar com esse perigo por nossa conta própria. E aí, nesse momento, nessa prova, lidando com o perigo, temos possibilidade do nosso adiantamento. E essa é a sabedoria de Deus, que permitiu que recebêssemos todas essas oportunidades, uma atrás da outra, em reencarnações sucessivas, como disse Emmanuel imediatamente antes, quando estávamos discutindo sobre o livro Opinião Espírita, nessa lição dos Espíritas no Evangelho. Mas, voltando às lições de Emmanuel, que estamos tratando hoje, diz mais um pouco Emmanuel na frente. Devemos, muitas vezes, citamos profecias, profetas, fenômenos e influências, mas que todos esses temas que ligamos à mediunidade devemos analisar no sentido de auxiliar o entendimento comum, porque no intercâmbio entre encarnados e desencarnados podemos oferecer o adequado remédio aos sérios problemas de obsessão que aflige a tantos dos nossos irmãos, a todos nós, a bem da verdade. Ou seja, todas essas mensagens de Emmanuel são para nós. Eu encaro muito bem cada uma dessas aqui, nesses instantes, e foi uma oportunidade muito grande de refletir. E é nisso que continua Emmanuel, dizendo que nós salientamos os benefícios da fé. Como é importante ter fé, como é importante ter Jesus como nosso guia, como nosso modelo, tendo fé, tendo confiança em todas as oportunidades que Ele nos coloca à frente. Mas que a oração, sem as boas obras, assemelha-se a dolo, a uma atitude de dolo, como se estivéssemos fazendo negócios com as coisas do espírito, da alma. De vez que, se a prece nos clareia o lugar de trabalho, sempre devemos orar e isso clareia. Mais que isso, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. É aquela máxima, não adianta apenas não fazermos o mal, precisamos fazer o bem. E nesse sentido, mais uma vez, podemos procurar ajuda nas questões exploratórias do Livro dos Espíritos, agora já lá no capítulo 10 da Lei da Liberdade, falando do conhecimento do futuro, quando Kardec pergunta: uma vez que Deus sabe tudo, sabe igualmente se o homem deve fracassar ou não numa prova. Nesse caso, qual a necessidade dessa prova, que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito do homem? E os Espíritos, até
de forma bastante incisiva, disseram: ora, isso é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado. Ou por que o homem passa pela infância antes de atingir a idade adulta. A prova não tem a finalidade de esclarecer a Deus sobre o mérito dessa pessoa, sobre o nosso mérito, mas sim para deixar a nós mesmos com toda a responsabilidade das nossas ações, uma vez que somos livres para fazer ou não o que quisermos. A prova tem a finalidade de colocar-nos em luta com a tentação do mal e nos deixar o mérito de escolhermos o bem. Por isso que não basta nos livrarmos do mal, temos que escolher o bem, temos que trilhar o caminho do bem. E, concluindo, essa bela lição deixa-nos, Emmanuel, ainda mais 3 belos pensamentos, belas indicações do caminho a perseguir. Diz ele: define a excelência da virtude. Devemos ver as virtudes, temos certeza do quanto elas nos são boas, mas temos que informar que o crédito moral, ou seja, essas virtudes, não são obtidas em deserção de luta, que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Não basta dizer espíritos superiores, nossos guias e mentores, venham nos ajudar. Não, as nossas virtudes são obtidas pela nossa luta, no nosso autoaprimoramento, na nossa conquista, no nosso autoconhecimento. Podemos expor o Evangelho, mas não podemos fazer dele um instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais de quem nos escutem. Temos que expor, fazendo com que todo mundo vá para a ação. E por fim, temos que mostrar que Jesus não plasmou a grandeza dele operando sem amor e sem dor, e nem nos distrairmos a atenção ou a atenção dos nossos semelhantes, encobrindo-nos as responsabilidades que temos de pensar e servir. Responsabilidade essa que a Boa Nova traça para nós todos de maneira indistinta. O Espiritismo nos apoia o raciocínio para que se revele em nós a luz criadora e a alegria contagiante, conclui Emmanuel, auxiliando-nos a despertar aqueles que ouvem e buscam a verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Irmãos, estamos sempre sendo convidados a agir, a trabalhar no bem, a amar. Não só estudar, mas mais que isso, amar. E assim, com essa lição bela, encerramos nossos estudos de hoje, agradecendo ao Pai amado e a Jesus e dizendo: Pai, Jesus amigo, nos abençoe nessa caminhada que estamos fazendo e permita que possamos todos os dias estarmos cientes dos nossos deveres, de agir, de orar, mas principalmente de amar na ação e assim seguirmos em paz e tranquilidade. Agradecido por tudo, pedimos permissão para encerrar nossos estudos, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.